dar algumas dicas que eu normalmente compartilho em treinamentos missionários, que são dicas específicas que eu vou dando normalmente assim de 3 em 3, de 5 em 5. São 15 dicas muito simples, mas que quem sabe vão te ajudar também a ter um pequeno grupo bem estruturado e que realmente funcione. A primeira dica pode parecer um pouco óbvia, mas é muito importante que o líder seja realmente bem sólido, como é que eu posso falar isso? Bem firmado na palavra de Deus. Do que eu tô falando? Claro, se a gente não sabe alguma coisa, não tem nenhum problema falar, olha, não sei dizer, não sei responder essa pergunta, mas eu vou procurar depois. Mas o líder deveria ser a pessoa que poderia dar mais respostas quando o assunto, por exemplo, começa a desviar ou simplesmente as pessoas não estão entendendo. Por isso é importante que a gente seja bem firmado na palavra de Deus como líderes de pequeno grupo, e realmente isso para mim é o primeiro elemento. A segunda dica é, na verdade, para mim, a chave de um pequeno grupo que funcione, que é simplesmente o comprometimento. Se você não estiver comprometido com isso, sabendo, olha, eu tenho que estar lá, não é, ai, que hoje eu tô cansado, ai, que hoje... Não, se a gente ficar sempre com desculpas, a coisa vai descer a ladeira abaixo. Então é muito importante o comprometimento por parte, principalmente do líder, mas também da pessoa que está recebendo o pequeno grupo na casa deles, ou um certo grupo dentro do pequeno grupo que você sabe que você pode sempre contar que vão estar lá te apoiando e ajudando. O terceiro ponto é o que a maioria das pessoas acaba falhando, que é a questão de que o pequeno grupo seja sistemático. Tem 3 pontos que são muito importantes na sistematização do pequeno grupo. Primeiro, ser sempre pontual, ser sempre na mesma hora e ser curto. Pontual, não preciso nem explicar por quê. Bom, hoje em dia que eu estou na Alemanha é algo muito natural, mas pontualidade é muito importante, porque senão as pessoas ficam sempre achando, não, se chegar um pouquinho atrasado, eles sempre demoram mesmo a começar, e isso vai minando a credibilidade do pequeno grupo. O segundo ponto, que é ser sempre no mesmo horário, é importante também para que as pessoas não comecem a ficar perdidas. Essa semana é às 7 ou é às 8? Isso não é bom. E o terceiro ponto, que é super importante, é que seja curto. Eu sei que muita gente acaba se empolgando às vezes e fala, nossa, hoje foi tão legal, todo mundo estava participando o tempo todo, e a gente foi um pouco mais longo, foi 2 horas, porque todo mundo gostou tanto. Pode parecer isso, mas a maioria das pessoas vai acabar simplesmente continuando por respeito, e depois de um tempo elas vão começar a falar, quer saber, hoje não vou não, porque sei lá se hoje vai ser 1 hora de programa ou se vai ser 2 horas e meia, e não estou muito bem, não vou. Então se você sabe que é sempre curto, as pessoas vão ter mais probabilidade, ou vai ser mais provável que as pessoas venham a cada encontro. O quarto ponto para brasileiro não é nada muito complicado, mas é muito importante comer junto, ter um lanche. Eu indico normalmente fazer isso no começo. Tem gente que fala, mas no começo é complicado, porque ninguém quer parar de comer para ir para a hora dali do tema. O lado bom de começar antes é que você tem um momento de socialização que vai deixar todo mundo mais à vontade, principalmente visitantes. Mas se por um acaso não dá certo, você pode também colocar a questão da comida depois. Só que aí entra no quinto ponto, que é super importante. A parte da comida é a questão de socializar com os convidados. Mas socializar como? É muito importante que você tenha temas claros de conversa. E não simplesmente deixar que a conversa caminhe para os homicídios que estiveram no jornal essa semana, a corrupção no Senado. Se você começa a entrar nesses temas negativos, isso já vai criar um clima negativo pro tema espiritual que vai vir depois. Então é muito importante que você tenha muito claro, não, eu vou conversar sobre temas agradáveis e, em segundo lugar, eu vou sempre tentar guiar esses temas para questões espirituais. Tudo bem, para muita gente falar de futebol é agradável, mas não vai criar toda a atmosfera espiritual que a gente quer pro tema. Mesmo que o convidado fale de futebol no começo, que você vá levando pouco a pouco para temas espirituais. Isso é uma coisa que a gente precisa se forçar, porque a gente infelizmente vive uma vida tão separada do caráter religioso. Religião é o que a gente faz na igreja e todo o restante da nossa vida é secular. Então a gente não está acostumado no nosso dia a dia a ter palavras que edificam espiritualmente. Então no começo você tem que se forçar a isso, mas pela graça de Deus isso vai se tornar natural para você com o passar do tempo. O sexto ponto está diretamente ligado ao quinto, que é manter uma atmosfera positiva, não só no momento de socialização, mas no pequeno grupo, no encontro como um todo. Não falando de problemas, problema na igreja,
o fulano que traiu a Beltrana. Essas coisas não edificam, não entre nesses assuntos. Mantenha sempre assuntos positivos como um todo. Tente focar em coisas positivas que edifiquem, que realmente vão levar os outros para mais próximo de Deus e não para um tom de crítica ou de negativismo. O sétimo ponto é muito simples, mas muito importante. Tudo tem que estar centrado em Cristo, ou como a gente usa em termos missiológicos, cristocêntrico. Isso quer dizer, qualquer tema que você estudar, que o foco seja Jesus. Tem muito grupo de jovens que quer falar sobre cinema, que quer falar sobre, que mais? Futebol, que quer falar sobre uma série de coisas porque acha que isso vai atrair as pessoas. Mas na verdade, o que as pessoas precisam é um relacionamento real com Cristo e não todos esses outros temas. Então foque em Cristo em tudo que você for tratar. A oitava dica, na verdade, pode parecer estranha, mas é importante ter continuidade em relação à pessoa que está guiando o tema. Então não é bom ficar trocando de, de líder ou da pessoa que está apresentando o tema com muita frequência. Isso é muito importante para todo o processo de aprendizagem, em qualquer situação, por isso que a gente não muda de professor a cada semana, mas nas questões bíblicas também é importante que tenha uma certa continuidade. Então isso leva a gente à dica número 9, que é a melhor forma de fazer isso é ter séries. Não precisa ser o tempo todo a mesma pessoa, mas então o que você pode fazer é montar séries. Séries de 5 a 8, por exemplo, episódios, assim por dizer, 5 a 8 temas em que uma pessoa vai apresentar todos aqueles temas. Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre séries, tem formas muito legais de criar séries e temas muito legais para você trabalhar em série, então a gente pode falar sobre isso num outro vídeo. Outra coisa muito importante é não responder perguntas doutrinárias ou de questões teológicas com respostas muito longas. Então, qual que é a melhor forma quando a pessoa te pergunta de algo assim super complicado em questão de teologia ou doutrina? Você pode usar 3 formas. Primeira, falar, olha, muito boa essa pergunta, a gente vai falar sobre isso então no próximo encontro ou em 2 semanas, algo assim. Segunda coisa é dar 3 versos bíblicos para a pessoa sobre aquele tema. Se você não tem isso, eu vou tentar colocar lá no ID, na nossa plataforma, um PDF que eu tenho, é porque agora eu estou pensando que eu tenho em alemão, mas eu vou procurar, eu tenho em português em algum lugar, e eu vou colocar também, são os marca-páginas que a gente fez no projeto para o Uruguai, com 3 versos sobre temas que são muito importantes. Eu vou ver se eu encontro isso, se não, você pode você mesmo começar a procurar 3 versos bíblicos que explicam questões teológicas mais difíceis. A gente pode conversar sobre isso também num outro vídeo, se for o caso. E a terceira forma é você falar, bom, então vamos encontrar num outro dia para conversar sobre isso, e isso pode levar até a um estudo bíblico. O passo 11 é muito importante que você sempre foque tudo o que acontece no pequeno grupo no convidado. Não é um espaço para discussão teológica, não é um espaço para mostrar o quanto você sabe, não estou falando por você, mas assim, os outros também, por isso que é tão importante treinar as pessoas antes de começar um pequeno grupo, mas mostrar, olha, isso aqui é realmente para os convidados aprenderem mais sobre a Bíblia e conhecerem melhor a Deus. Então não é um espaço para grandes discussões, nem para ficar falando por 30 minutos, uma pessoa só dando a opinião, ou contando, ou dizendo alguma coisa. Então realmente focar tudo no convidado é algo muito importante. Dica número 12. Muito importante também que você seja criativo, que você faça assim, de uma forma interessante, que não seja sempre a mesma coisa o encontro. Não precisa criar coisas, tem que soltar balão de gás hélio com pedido, não precisa ser tão assim, mas eu digo assim, algo de uma dinâmica, alguma coisa diferente, que não tome muito tempo do tema, mas seja criativo, crie formas diferentes de envolver as pessoas no tema. Dica número 13, muito simples também, o líder precisa ser um mediador. O líder não é só a pessoa que está ali para ir orientando que verso que a gente vai ler, em que ordem. Ele precisa ser um mediador no sentido de manter sempre o estudo, sabe, na linha. Alguém começou a falar por muito tempo ou começou a puxar para uma outra direção. É importante pedir a palavra e falar... Muito interessante que você está compartilhando, mas só para a gente continuar aqui no tema que a gente está tratando hoje, sabe? E puxando de uma forma bem educada, mas puxar de volta sempre para o tema. Dica número 14, todos os participantes, líder, a pessoa que está recebendo o pequeno grupo na casa dele ou dela, todas essas pessoas precisam ser um exemplo de cristianismo. Não é algo fingido, mas eu tô me referindo a não
colocar pessoas em papéis centrais que não têm Cristo como principal elemento da vida deles. Senão vira só um clube social, não é realmente um pequeno grupo que edifica, que vai levar as pessoas para mais próximos de Deus. E dica número 15, que é algo que muita gente esquece, mas todo pequeno grupo deveria nascer já pensando em se multiplicar. O que isso quer dizer? Um pequeno grupo, a gente chama de pequeno grupo justamente porque ele deveria ser pequeno. Pequeno grupo não são 20, 25 pessoas. Eu gosto de pensar em pequenos grupos como Jesus fez também. 12 pessoas é um número que você consegue acompanhar realmente e ter um relacionamento mais próximo. Comece com umas 5 ou 6 pessoas, cresça até umas 12. Passou disso, já pode agora multiplicar de novo, e aí podem ser 6 pessoas que vão se juntar para começar um novo, ou até mesmo 3 pessoas que vão começar em outra casa, em outro lugar, que seja mais próximo para visitantes que começaram a atender aqui, mas não conseguem vir todas as semanas. Você vai ter sabedoria dada por Deus para fazer essa escolha, mas lembre-se, um pequeno grupo nasce para se multiplicar, assim como uma planta também vai gerar novos frutos. Bom, espero que você tenha gostado. Essas são 15 dicas que normalmente eu elaboro muito mais num treinamento, mas pelo menos assim você pode ter uma ideia de alguns fatores que eu considero muito importantes e que eu sempre tento ajudar as pessoas a trabalharem essas questões no pequeno grupo, para ter um pequeno grupo mais eficaz, constante e que vai ser realmente relevante. Que Deus te abençoe nos teus esforços missionários e a gente vai continuar trabalhando no módulo básico e também com as dicas que vão complementando por aqui, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!